declaro aberta a 26ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do quarto exercício de mandato da 16ª legislatura. Passo para a leitura os projetos e requerimento. Também tem? Não, só projetos. Só os projetos. Boa tarde a todos. Ofício 334/2020, Campina Grande do Sul, 14 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanon, presidente dessa casa. Assunto: atestado de alta médica Bio Lilian Zanetti. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar anexo cópia do atestado em alta médica do excelentíssimo senhor prefeito eleito Bio Lilian Zanetti para retorno do exercício em suas funções e atribuições a partir do dia 15 de outubro de 2020. Desta feita, considerando o exposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto Legislativo número 7, de 18 de setembro de 2020, tende-se que o prefeito municipal eleito, a partir desta comunicação, será automaticamente reinvestido em suas funções e atribuições. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima de distinta consideração. Atestado médico anexado junto. Ofício 390/2020, Campina Grande do Sul, 4 de dezembro de 2020. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanon, presidente dessa casa. Assunto: encaminha projeto de lei 026 de 2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 26 de 4 de dezembro de 2020, que altera a lei municipal 434 de 10 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e de outras providências para apreciação desta Casa de Leis, em regime de urgência, com a designação de sessão ordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando o encerramento da atual legislatura e do início do novo mandato. Projeto de lei 26 de 4 de dezembro de 2020. Artigo 1º. Esta lei altera a lei municipal 434 de 10 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e de outras providências. Artigo 2º. A linha C do inciso 5º do artigo 13 da lei municipal 434 de 10 de janeiro de 2017 passa a vigorar acrescido do inciso 10º, com a seguinte redação: no inciso C, Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura. Artigo 3º. O artigo 23 da Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso 10º, com a seguinte redação: 10º. Dos projetos de captação de recursos. A linha A. Formulação, análise, implementação, avaliação e acompanhamento das políticas municipais relativas a projetos de asfalto, projetos de construção de reformas de equipamentos públicos e outros correlatos. B. Elaboração de planejamento, projetos de pesquisa que viabilizem a realização de convênio e consórcio de cooperação. C. Execução, controle e fiscalização de obras estruturais que envolvam engenharia decorrentes da realização de convênios, consórcio e cooperação. D. Realização dos procedimentos necessários à prestação de contas e convênios pactuados. E. Planejamento, elaboração e execução de projetos, bem como a captação de recursos, tendo como objetivo atender às necessidades do município e da população. Artigo 4º. O título da seção 3 da Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: Seção 3. Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura. Artigo 5º. O caput do artigo 26 da Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 26. Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura é o órgão responsável pela formulação, análise, implementação, avaliação e acompanhamento das políticas municipais relativas ao setor, incumbindo-lhe. Artigo 6º. O artigo 27 da Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, passa a vigorar com acrescidos do inciso 4º. Inciso 4º do urbanismo. A linha A. Obedecer e assegurar a aplicação das normas de urbanismo, bem como exercer sua fiscalização. B. Emitir parecer sobre a regularidade de licenciamento de obras particulares. C. Promover programas educativos e conscientização dos direitos urbanísticos. D. Acompanhar e auxiliar na execução das ações do Plano Diretor Municipal. E. Participar ativamente nos conselhos municipais ligados à área de urbanismo.
F. Auxiliar no desenvolvimento de projetos e programas da área de habitação. Artigo 6º. Fica revogado o inciso 9º do artigo 23 da Lei Municipal 434, de 10 de janeiro de 2017. Artigo 7º. Fica revogada a seção 9 da Lei Municipal 434, 10 de janeiro de 2017, e seu respectivo artigo 32. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021. Campina Grande do Sul, 4 de dezembro de 2020. Projeto de lei 22 de 29 de setembro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2021 e das providências. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2021, compreendendo: primeiro, orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluídos os órgãos e entidades da administração pública municipal. 2. Orçamento da Seguridade Social, compreende a Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Artigo 2. Segundo, a receita será realizada pela arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e da capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2, na forma da Lei 4.320 de 64, de acordo com os seguintes desdobramentos. Primeiro, administração direta. Receitas correntes, impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 37.817.080. Contribuições, R$ 3.370.000. Receita patrimonial, R$ 1.598.000. Receita de serviços, R$ 3.740.000. Receitas de transferências correntes, R$ 106.568.771,60. Outras receitas correntes, R$ 312.000. Deduções de receita para a formulação do Fundeb, R$ 12.805.600. Total de receitas correntes, R$ 140.600.251,60. Receitas de capital, operação de crédito, R$ 6.200.000. Alienações de bem, R$ 424.000. Total de receitas, R$ 6.624.000. Subtotal, administração direta, R$ 147.224.251,60. 2. Administração indireta, receitas correntes, receitas de contribuições, R$ 8.252.955. Receita patrimonial, 11 milhões, outras receitas correntes, R$ 2.942.000. Total de receitas correntes, R$ 22.194.955. Total das receitas, 3. R$ 169.419.206,60. Artigo 3º. A receita da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp, no montante de R$ 22.194.955, é decorrente do produto de contribuições de servidores ativos e inativos pensionistas, da contribuição patronal do município, do produto de aplicação financeira, de aportes financeiros e compreensão previdenciária, conforme demonstrativo do item 2 do artigo anterior. Artigo 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação contida nos anexos 1, 2, 6, 7, 8 e 9. Integrantes dessa lei apresenta a seguinte composição e desdobramento. Primeiro, administração direta. Legislativo municipal. Total de despesas do Legislativo, R$ 5.283.800. Executivo Municipal. Secretaria Municipal do Governo, Comunicação e Desenvolvimento Econômico, R$ 4.417.402,40. Procuradoria Geral do Município, R$ 1.832.524. Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 26.280.760,20. Secretaria Municipal de Educação, R$ 40.233.441,45. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 22.713.584. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, R$ 26.2.593. Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, R$ 12.110.593,60. Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, R$ 5.960.000
201,95. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, R$ 1.724.351. Total de despesas do Executivo, R$ 141.275.451,60. Subtotal das despesas Legislativo e Executivo, R$ 146.559.251,60. 2. Administração indireta, Previdência Social do Município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Total de despesas, R$ 22.859.955. 3. Total das despesas, R$ 169.419.1.206,60 reais. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas nesse artigo. Primeiro, remanejar as dotações de despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recursos de própria unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. 2. Transferir e transpor dotações respectivas categorias econômicas e certas despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, quando envolver recursos da mesma fonte de recursos, entre as categorias de programação da despesa e nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Terceiro, suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial no exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso, e nos termos previstos no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 64. Quarto, suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso da arrecadação, verificado nas respectivas fontes de recursos de cada unidade orçamentária, sobre o valor original aprovado nessa lei, nos termos previstos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Quinto, suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso 2º do parágrafo 1º e 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total de despesa autorizada para o orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64, excluídas as autorizações contidas no artigo 5º dessa lei. Artigo 6º. São aprovados os planos de aplicação dos seguintes fundos municipais de contabilização centralizada, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, inserido no Orçamento Geral do Município. Primeiro, Fundo Municipal da Saúde. Segundo, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Terceiro, Fundo Municipal de Assistência Social. Quarto, Fundo Municipal de Habitação Social. Quinto, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 8º. Os créditos adicionais suplementares que se referem ao artigo 5º e 6º dessa lei terão abertura detalhada no nível de elementos e despesas, identificador de uso, grupo de fontes e recursos, especificação de fontes e recursos. Artigo 9º. Os créditos adicionais suplementares com indicação dos recursos do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul, nos termos do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 64, poderão ser abertos até o limite de 30% de despesas autorizadas no âmbito do Poder Legislativo por ato do Presidente da Câmara de Campina Grande do Sul. Parágrafo único. O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput do artigo no prazo máximo de 15 dias para o Poder Executivo proceder às devidas alterações no sistema de planejamento e registros contábeis correspondentes. Artigo 10º. Os recursos da reserva de contingências são destinados à cobertura de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos à obtenção do resultado primário positivo e geração de superávit orçamentário, podendo ser utilizado para abertura de créditos adicionais durante o exercício. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições de contrato. Campina Grande do Sul, 29 de setembro de 2020. Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 22/2020 do Poder Executivo, que tramita nesta casa sobre o número 41/2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro 2021 e dados providências.
Primeiro, relatório. Trata-se do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina do Sul, Estado do Paraná, no exercício financeiro de 2021. Propositura de incentivo do chefe executivo municipal, autuada sob número 22, de 29 de setembro de 2020. Foi recebido nessa casa e passou a tramitar sob o número 41 de 2020, sendo publicada no edital e encaminhada a esta comissão para parecer na forma do artigo 205, parágrafo 1º do Regimento Interno. É o necessário a relatar. Segundo, fundamentação. A questão versa sobre matéria orçamentária no âmbito dos procedimentos especiais, contemplada capítulo 2 do título 7º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, tendo sido remetida à análise da comissão para emissão de parecer nos termos do artigo 205, em verbos. Dentre as atribuições regimentais conferidas nas comissões permanentes, de acordo com o disposto do artigo 48, inciso 1º, compete especificamente às esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, exarar parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. No tocante à iniciativa, verifica-se que o projeto for encaminhado a esta Casa de Leis pelo chefe do Poder Executivo, nos termos do que se dispõe o artigo 47, terceiro da Lei Orgânica Municipal, de forma que regra da competência é esta atendida. A propositura tem amparo no artigo 165, 3, parágrafo 5º da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como no artigo 102, parágrafo 3º, alíneas 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do município de Campina do Sul, Estado do Paraná. Dispõe o artigo 165, alínea 3, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por seu turno, dispõe o artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, sobre o tema Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 102, parágrafo 3º, conforme consta a justificativa apresentada, a proposta de lei orçamentária estabelece, em conjunto com as propostas de lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Programa de Trabalho do Governo Municipal, e que se constitui um instrumento legal indispensável ao regular funcionamento da administração municipal. Acompanha o projeto de lei demonstrativos que contempla, a linha 1, sumário geral da receita por fontes e despesas por função do governo. 2, demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas. 3, resumo geral da despesa. 4, demonstrativo de despesa por unidade orçamentária segundo categorias econômicas. 5, programas de trabalho legislativo e por órgãos. 6, programa de trabalho de governo. 7, demonstrativo de despesa por função, subfunção e programa, conforme vínculo com os recursos. 8, demonstrativo de despesa por órgãos e funções. 9, orçamento analítico do legislativo e por órgãos. Após detida a análise, verifique-se em sede preliminar que o presente projeto de lei preenche os requisitos da admissibilidade, estando contemplados os requisitos legais exigidos pelos dispositivos supracitados e de tal modo que está apto a sua regular tramitação, em observação ao disposto no artigo 204 e 205 do Regimento Interno dessa Casa. Cumpre observar que o teor do disposto do artigo 106 e 106A da Lei Orgânica do Municipal, os nobres pares poderão propor emendas ao presente projeto de lei orçamentária anual, sendo a de caráter impositivo, aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto remetido a esta Casa, sendo que a metade desse percentual deverá ser destinada à ação e serviços públicos da saúde. As emendas deverão ser apresentadas à Comissão de Finanças e Orçamento no prazo regimental e em estrita observância aos termos do artigo 106 e 106A da Lei da LOM. 3. Voto. Considerando que fora anteriormente exposto em caráter preliminar, esse relator manifesta-se favorável à admissão da propositura apresentada, devendo prosseguir a regular tramitação regimental. É o parecer. Submeta-se à apreciação da comissão. Se aprovado, publique-se nos termos do artigo 205, parágrafo 1º do Regimento Interno. Após a mesa ser para inclusão da pauta da ordem do dia por 3 sessões ordinárias subsequentes para o recebimento das emendas. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020. Relator Vinícius dos Santos Ferreira. Parte dispositiva. Os integrantes da Comissão Permanente, Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campina do Sul, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator, manifestando-se favoráveis à admissão da propositura apresentada, a que deverá prosseguir a sua
regular tramitação regimental, acolhendo-se as demais providências sugeridas pelo relator. A reunião foi presidida pelo vereador Anderson Jesus Cardoso, dela participaram o vereador Vinícius Santos Ferreira, relator, e o vereador Amarildo Alegro Bandeira, membro. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020. Projeto de Lei 23 de setembro de 2020, do Executivo. Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Os anexos da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, objeto da Lei número 713, de 25 de agosto de 2020, para compatibilização instituída no artigo 77 da referida lei, passa a vigorar na forma dos anexos integrantes dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Campina Grande do Sul, 29 de setembro de 2020. Comissão Finanças, Orçamentos e... Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer o projeto de lei 23 de 2020, que tramita nessa casa sobre o número 42 de 2020. Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 da outras providências. Primeiro, relatório. Trata-se do projeto de lei que visa alterar os anexos da Lei 713, de 25 de agosto de 2020, que definiu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, visando a compatibilização de que se trata o artigo 77 da mesma lei. A propositura é de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, atuada sob o número 23 e 29 de setembro de 2020, foi recebida nessa casa e passou a tramitar sob o número 42, sendo publicada no edital e encaminhada a esta comissão para aparecer na forma do artigo 205, parágrafo 1º do Regimento Interno. É o necessário relatar. Segundo, fundamentação. A questão versa sobre a matéria orçamentária no âmbito dos procedimentos especiais, contemplada no capítulo 2, título 7º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, tendo sido remetido à análise dessa comissão para emissão de parecer, nos termos do artigo 205. Dentre as atribuições regimentais conferidas às comissões permanentes, de acordo com o disposto no artigo 48, inciso 1º, compete especificamente a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização exarar parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. No tocante à iniciativa, verifica-se que o projeto foi encaminhado a essa casa pelo chefe do Poder Executivo nos termos que dispõe sobre o artigo 47 e a linha 3ª da Lei Orgânica Municipal, de forma que a regra de competência está atendida. A propositura tem amparo no artigo 165, a linha 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, bem como no artigo 77 da Lei 713, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Como se sabe, com o advento da Constituição de 88, o conceito de elaboração do processo orçamentário foi introduzido baseado em instrumentos de planejamento, quais sejam PPA, a LDO e a LOA, visando possibilitar o alcance de planos racionais de longo, médio e curto prazo. No PPA encontram-se as grandes prioridades previstas para o período de 4 anos, mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano, de acordo com as necessidades e metas do governo para o seguinte ano. É a LDO que dispõe sobre quais as principais despesas que o governo deve fazer a cada ano, fazendo, portanto, a ligação do plano estratégico de médio a longo prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Desta forma, quando se elabora o orçamento anual, a administração deverá observar a seguir com rigor diretrizes pré-estabelecidas nos instrumentos que antecedem, PPA e LDO. Daí porque a necessidade de haver a compatibilização entre os 3 instrumentos de planejamento. A Lei 713, de 25 de agosto de 2020, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, previu, em seu artigo 67, a necessidade de compatibilização entre os instrumentos de planejamento. Compulsando os autos, verifica-se que a propositura for apresentada como fulcro do dispositivo supra, visando promover a compatibilização dos instrumentos de planejamento por imposição constitucional e legal em razão da apresentação da LOA, projeto de lei 22, que tramita nessa casa sobre 41, e estima receita e fixa despesa do município em Campina Grande do Sul
para o exercício financeiro de 2021. Observa-se que a propositura trata de matéria orçamentária regulada em tópico específico do regimento interno dessa Casa, no entanto, considerado que os objetos a serem alcançados visam apenas a compatibilização legal dos instrumentos de planejamento já aprovados anteriormente, somado aos dispostos no artigo 77 da LDO, Lei número 713, 25 de agosto de 2020, a aprovação do presente projeto de lei deverá ocorrer concomitantemente ao projeto de lei orçamentária anual. Terceiro, o voto. Considerando que for atendido exposto, considerando o que fora anteriormente exposto, em caráter preliminar, esse relator manifesta em relator favorável à admissão da propositura apresentada, devendo prosseguir a sua regular tramitação regimental. Outro sim, caso forem apresentadas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, as mesmas deverão ser imediatamente anexadas a essa propositura, visando igualmente a pretendida compatibilização. É ao parecer, submeta-se à apreciação da comissão. Se aprovado, publique-se nos termos do artigo 205, parágrafo 1º do regimento interno. Após a mesa, para inclusão na pauta da ordem do dia prevista para a votação do projeto de lei orçamentária anual, para que sejam votadas em conjunto, a fim de que sejam alcançados objetos previstos no artigo 77 da LDO, número 713, 25 de agosto de 2020. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2020. Relator Vinícius Ferreira. Parte dispositiva. Os integrantes da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campo Grande do Sul, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator, manifestando-se favorável à admissão da propositura apresentada, que deverá prosseguir sua regular tramitação regimental, acolhendo-se demais providências sugeridas pelo relator. A reunião foi presidida pelo vereador Anderson Jesus Cardoso, dela participaram o vereador Vinícius Ferreira, relator, e o vereador Amarildo Lego Bandeira, membro. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020. Projeto de Lei 24 de 29 de setembro de 2020. Poder Executivo. Altera o Plano Plurianual para o exercício financeiro 2018 a 2021, objeto da Lei 521, de 21 de 12 de 2017, e dá as providências. Artigo 1º. Essa lei altera a forma do disposto do artigo 2º da Lei 521, de 21 de 12 de 2017, o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, mediante previsão da prioridade e acréscimo de novas ações, na forma dos anexos que entregam a presente lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, Campina Grande do Sul, 29 de setembro de 2020. Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 24 do Poder Executivo, que tramita nessa Casa sobre o número 43 de 2020. Altera o Plano Plurianual para o exercício financeiro 2018-2021, objeto de lei 521 de 21 de dezembro de 2017. E dá outras providências. Relatório. Trata-se do projeto de lei que visa alterar na forma disposta do artigo 2º, Lei 521 de 21 de setembro de 2017, o Plano Plurianual instituído e referida à lei. Em cumprimento aos dispostos no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, mediante a previsão das prioridades e acréscimos de novas ações na forma dos anexos que acompanham a propositura. Propositura de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, atuada sob o número 24 de 29 de setembro de 2020, foram recebidas nessa Casa e passou a tramitar sob o número 43 de 2020, sendo publicada no edital e encaminhada a esta comissão para o parecer na forma do artigo 205 parágrafo 1º do Regimento Interno. Fundamentação. A questão versa sobre matéria orçamentária no âmbito dos procedimentos especiais contemplada no capítulo 2 do título 7º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, tendo sido submetido à análise dessa comissão para emissão de parecer nos termos do artigo 205. Dentre as atribuições regimentais conferidas às comissões permanentes, de acordo com o disposto do artigo 48, inciso 1º, compete especificamente a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização exarar parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. A propositura tem amparo no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos artigos 102 e 104 da Lei Orgânica do Município, Estado do Paraná, bem como no artigo 2º da Lei 521, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício financeiro 2018-2021. Como se sabe, com o advento da Constituição de 88, o conceito de elaboração do processo orçamentário foi introduzido baseando-se em 3 instrumentos de planejamento, quais seriam o PPA, a LDO e a LOA, visando possibilitar o alcance de planos racionais de longo, médio e curto prazo.
Compulsando aos autos, verifica-se que a propositura for apresentada com fulcro no dispositivo supra, visando promover a necessária previsão para a compatibilização do orçamento 2020, com o referido instrumento, considerando a adequação feitas para a administração das novas exigências institucionais e legais, bem como para a previsão das metas anuais, fiscais e financeiras. Tal providência decorre, inclusive, na recente apresentação da LOA, projeto de lei 22/2020, que tramita nesta casa sob o número 41/2020, que estima a receita e fixa a despesa no município para o exercício financeiro 2021. Observe-se, a propositura trata-se de matéria orçamentária regulada em tópico específico do regimento interno dessa casa, no entanto, considerando-se que os objetos a serem alcançados visam apenas promover alterações e decorrências da previsão realizada para adequar a administração das novas exigências institucionais e legais, bem como da revisão das metas anuais, fiscais e financeiras já aprovadas, anteriormente e já aprovadas do projeto de lei, ao presente projeto de lei, ocorrer concomitantemente ao projeto de lei orçamentária anual. Terceiro voto. Considerando da forma anteriormente exposto, de caráter preliminar, esse relator manifesta favorável à admissão da propositura apresentada, devendo prosseguir sua regular tramitação regimental. Outro sim, caso forem apresentadas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, as mesmas deverão ser imediatamente anexadas a esta propositura, visando igualmente a pretendida compatibilização. Submeta-se à apreciação da comissão e ao parecer, se aprovado, publique-se no termos do artigo 205, parágrafo 1º do regimento interno, após a mesa para a inclusão na pauta da ordem do dia prevista para a votação do projeto de lei orçamentária, para que sejam votados em conjunto. Sala de sessões, 23 de novembro de 2020, relator Vinícius Ferreira. Parte dispositiva. Os integrantes da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator. Presidente da Comissão, Anderson Jesus Cardoso, relator Vinícius Ferreira, Marildo Lego Bandeira, relator. Membro. Ofício. Ofício 225/2020, Campina Grande Sul, 15 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Gênesis Zanona, presidente dessa casa, encaminha projeto de lei número 18/2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 18, de 15 de junho de 2020, que denomina Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Jardim Diamante, nesse município, para apreciação dessa Casa de Leis. Esse aqui é do Executivo também. Projeto de lei 18, de 15 de julho de 2020, denomina o Centro Municipal de Educação Infantil no bairro Jardim Diamante, nesse município. Artigo 1º. Fica denominado Maria Alice Andreata dos Santos, Centro Municipal de Educação Infantil, situado na rua Miguel Gueno, 59, no bairro Jardim Diamante, nesse município. Artigo 2º. Essa lei do Governo Nacional de Publicação, Campina Grande Sul, 15 de julho de 2020, prefeito Bill Zanetti. Projeto de lei 22 de 2020, denomina Rosalina Carvalho de Paula, a Unidade de Saúde bairro Canelinha, nesse município de Campina Grande do Sul. Projeto de lei 22 de maio de 2020, denomina Rosalina Carvalho de Paula, a Unidade de Saúde do bairro Canelinha, nesse município, conforme especifica. Artigo 1º. Fica denominada Rosalina Carvalho de Paula, Unidade de Saúde localizada na Estrada da Canelinha, no bairro Canelinha, neste município. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, Campina Grande Sul, 27 de maio de 2020, vereador Vinícius Ferreira. É tudo leitura. Projeto de lei 34 de 2020. Denomina via pública que especifica na localidade do Ribeirão Grande, nesse município. Artigo 1º. Fica denominada Rua Oswaldo Ribeiro de Souza, via pública com início da BR-116 e término da propriedades particulares na localidade do Ribeirão Grande, conforme as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questões dos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da mesma. Artigo 3º. Também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento Básico, a Sanepar e a de Energia Copel, além aos outros que porventura necessitem a nova denominação. Artigo 4º. A partir desta lei, o município adotará providências necessárias
para a correta identificação da via com a placa de identificação. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 14 de agosto de 2020, vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei 35 de 2020 denomina a via pública que especifica na localidade de Santa Rita, nesse município. Projeto de lei 35 de 14 de 2020, 14 de agosto de 2020. Artigo 1º, fica denominada Estrada Municipal Nestor de Souza Silva. A via pública com início na Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, ao término da Avenida João Estucato Coradim, com as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos e setores necessários, incluindo a Sanepar e a Copel, para outros que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º, a partir desta, o município adotará providências necessárias para a correta identificação da via com as placas de identificação. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei 36 denomina a via pública que especifica a localidade de Timbu Velho neste município. Projeto de lei 36 de 14 de agosto de 2020. Artigo 1º, fica denominada Rua Vereador Jurandir Cordeiro de Souza Barros, a via pública localizada na localidade de Timbu Velho, neste município, com início na Estrada Municipal Zeferino Aníbal Ferrarini e término na propriedade particular com as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos dos setores necessários, incluindo a Copel e a Sanepar, além de outros, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º. A partir dessa data, o município adotará providências necessárias para a correta identificação da via com placas de identificação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 14 de agosto. Vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei 37. De 14 de agosto de 2020, fica denominada, artigo 1º, fica denominada a Travessa Éder Tadeu Tremarim, a via pública da localidade de Timbu Velho, nesse município, com início na Rua Vereador Jurandir Cordeiro de Souza Barros e término na propriedade particular com as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos e setores necessários, incluindo a Sanepar e a Copel, além de outros que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º, a partir desta, o município adotará providências necessárias para a correta identificação na via com as placas. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 14 de agosto de 2020, vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei 38, de 28 de agosto de 2020. Denomina a via pública que especifica na localidade em Buial, nesse município. Artigo 1º, fica denominada a Rua Antônio da Luz Pereira Sobrinho, a via pública na localidade em Buial, neste município, com início na Rua João Ignácio Teixeira e término na propriedade particular, com as seguintes coordenadas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação na via pública em questão aos moradores e proprietários de imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos e setores necessários, incluindo a Sanepar e a Copel, além de outras que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º, a partir desse município, adotará providências necessárias para a correta identificação da via com as placas de identificação. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 28 de agosto de 2020, vereador Cleverson Dalprá. Projeto de lei 46, de 9 de outubro de 2020, denomina a via pública que especifica nas localidades de Ribeirão Grande, neste município. Artigo 1º, fica denominada a Rua José de Assunção Bandeira, a via pública na localidade de Ribeirão Grande, nesse município, com início na BR-116, quilômetro 31, sentido Curitiba, São Paulo, e término na Estrada Municipal Loisel Cordeiro de Assis, com as seguintes coordenadas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação da via em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos dos setores necessários, incluindo a Sanepar e a Copel, além de outros que, porventura, necessitem da denominação. Artigo 4º, a partir desta, o município adotará providências necessárias para a correta identificação da via com as placas.
Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 9 de outubro de 2020, vereador Cleverson Dalprá. Denomina a via pública que especifica na localidade de Ribeirão Grande, nesse município. Projeto de lei 47, 2020. Artigo 1º. Fica denominada Rua Antônio de Oliveira Santos, a via pública na localidade de Ribeirão Grande, nesse município, com as seguintes coordenadas. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados à margem da mesma. Artigo 3º. Também cabe ao município comunicar a denominação dos órgãos e setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento Sanepar e Copel, além de outros que porventura necessitem da nova denominação. Artigo 4º. A partir desta, o município adotará providências necessárias para a correta identificação da via com as placas. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Cleverson Dalprá. Senhor presidente, por respeito às famílias, até tem um familiar aqui, desses projetos, poder ler toda a biografia, que depois a gente vai... Ele vai filmar, vai gravar ali e vai para... Vou mandar para... Qual que é o projeto? Todos de rua, daí. Se puder ler a biografia de todos, porque a gente está lendo... Você lê para mim? Se quiser, eu leio. Você lê? Se quiser, eu leio. Então eu falo aqui, você lê. Passamos para a ordem do dia. Com a leitura dos projetos de lei número 41/2020, 42/2020 e 43/2020, abre-se prazo de 3 semanas para as emendas aos projetos do dia 7/12 até o 21/12. Então, vou passar para a votação os projetos. Primeira votação, projeto de lei número 5/2020, que denomina Norival Pedro Fabres, a via pública específica e da outras providências. Quer ler a... Só a biografia daí, né, que já foi lido. Boa tarde a todos. Hoje tem o César, que é filho do seu Norival. Biografia. Norival Pedro Fabres, nascido em 14 de março de 1947 em Curitiba, Paraná, residiu por muito tempo no bairro Mercês, onde casou-se com Ana Maria Fabres e foi pai de 5 filhos: César Roberto Fabres, Gisele Maria Fabres, Valéria Cristina Fabres, Paulo Roberto Fabres e Israel Leandro Fabres. Foi ainda avô de 4 netas, até seu falecimento, em 8 de abril de 2013. Formado em contabilidade, foi professor, pai dedicado e amado marido. Decidiu, em algum momento, mudar para Campina Grande do Sul, num sítio no bairro Mandaçaia, para o qual sempre dedicou-se a sua divulgação, desenvolvimento e amor pela cidade, sempre nas festas do caqui. Trabalhava como voluntário, pronto para ajudar, vendendo nas barracas, consertando algo quebrado, ou até mesmo pelas empresas que trouxe para o município no intuito de contribuir com o desenvolvimento da cidade. Todos esses fatos eram feitos sem nunca pedir algo em troca, simplesmente porque era desta forma. Exemplo de honestidade e comprometimento com o próximo. Era culto, amante da natureza, excelente pescador, um ótimo contador de histórias, católico e apaixonado por esportes. Zagueiro difícil de passar. Amante de corridas, fosse de bicicleta, moto ou carro. Fica aqui uma sincera homenagem pela sua dedicação a tudo e a todos. Em primeira votação, o projeto de lei 5/2020. Projeto aprovado em primeira votação. Votação, o projeto de lei 22/2020. Denomina Rosalina Carvalho de Paula a unidade de saúde do bairro Canelinha, nesse município, conforme especifica. Quer? Esse é o teu. Você vai falar alguma coisa? Não? Coloco em primeira votação. Projeto de lei 22/2020, aprovado em primeira votação. Em primeira votação, projeto de lei 24/2020, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Jardim Diamante, neste município. Votação. Projeto de lei 24/2020, aprovado em primeira votação. Primeira votação, projeto de lei 34/2020, que denomina a via pública específica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Em votação. Do seu Oswaldo? Aqui não puseram o nome. É o 34?
É o 34. É do seu Oswaldo Ribeiro de Souza Filho. É o seu Oswaldo Ribeiro de Souza. Posso ler a biografia? Pode? Biografia de seu Oswaldo Ribeiro de Souza. Filho de Otávio dos Santos Conceição Ribeiro Martins, natural de Campina Grande do Sul, Paraná. Casou com Roseli Santana da Ruda e desta união tiveram 6 filhos: Dionete, Janete, Valdinei, Rosinete, Isoliete e Anderson. Teve 10 netos e 2 bisnetos. Era um morador muito querido pelos vizinhos. Evangélico, frequentava a Igreja Assembleia de Deus. Foi operador de máquina, uma pessoa simples, humilde, honesto e trabalhador. Faleceu dia 10 de junho de 2020, 67 anos de idade, no lugar onde morava, no Ribeirão Grande. Em votação. Projeto 34/2020, aprovado em primeira votação. Em votação, o projeto de lei 35/2020, que denomina a via pública que especifica na localidade de Santa Rita desse município. Projeto do seu Nestor, biografia. Nestor de Souza Silva, filho de Emílio José Silva e Anália Santonina de Souza. Nasceu em 10 de junho de 1922, no município de Bocaiúva do Sul, no Rio Abaixo. Trabalhou na lavoura há muitos anos para o sustento da família. Casou-se em 1948 com Geraldina von Kruger, e desta união tiveram 10 filhos: Elias, Lídia, Loide, Jairo, Gerson, Eunice, Azenate, Maria, Ruth e Cirlei. Teve 32 netos e 44 bisnetos. Pastor Nestor converteu-se ao Evangélico de Jesus Cristo em 5 de janeiro de 1946. Foi consagrado a presbítero da igreja em 1949 e a evangelista no ano de 1966. Se dedicou-se como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus por mais de 60 anos. Pessoa querida por todos, tinha portas abertas por onde passava, ficando lembranças e saudades. Faleceu em 10 de fevereiro de 2020. Primeira votação, projeto de lei 35/2020. Projeto aprovado em primeira votação. Em primeira votação, projeto de lei 36/2020, que denomina via pública específica na localidade do Timbu Velho, neste município. Biografia. Jurandir Cordeiro de Souza Barros nasceu em Campina Grande do Sul, Paraná, em 22 de agosto de 1923. Filho de Pedro de Souza Barros e Alzira Cordeiro Barros, de família tradicional desta região. Foi lenhador, motorista, taxista e vereador na cidade de Campina Grande do Sul. Perdeu o pai ainda muito menino, e foi preciso trabalhar para auxiliar a mãe no sustento do lar, assumindo a responsabilidade de um adulto aos 12 anos de idade. Casou-se com Araí dos Santos Souza Barros, em memória, no ano de 1944. Teve 5 filhos: Maria, em memória, mais uma menina, Eliseu, em memória, Rosini, Haroldo e Renan. Teve 9 netos, 2 em memória, e 8 bisnetos. Vida pessoal. Quando já tinha seus 3 filhos e morava numa pequena chácara na zona rural da Mandaçaia, trabalhava com um caminhão próprio, e um incêndio inesperado na casa a qual morava o deixou desabrigado junto com sua família. Em seguida, em um acidente envolvendo o caminhão, que era o seu ganha-pão, também o deixou desamparado. Mas sempre teve força, ânimo e coragem, pois tinha ao seu lado uma mulher guerreira, e que estava disposta e determinada a ajudá-lo, a recomeçar e a conquistar tudo o que a vida tinha levado. Foi assim que conheceu Jesus, por volta de 1974, se tornando membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande do Sul, sendo reconhecido como cargo de diácono em 1975. Por muitos anos, com visitas semanais, exerceu o papel de capelania hospitalar no Hospital Angelina Caron, levando uma palavra de conforto e afetividade às pessoas acamadas, permitindo que Deus, pela sua compaixão, através da sua vida, curasse inúmeras delas, as quais estavam desenganadas pela medicina. Na vida política, exerceu o cargo de vereador, sempre representando os interesses da população perante o poder público. Gostava muito de conversar e de todas as tardes, quando já aposentado, se arrumava e ia para a praça. E quando minha avó menos esperava, ela chegava com 4 a 6 pessoas para tomar um cafezinho. Deixou o legado da família, princípios de honestidade, caráter e, acima de tudo, a fé em Deus. Votação, o projeto de lei 36/2020. Projeto aprovado em primeira votação. Em primeira votação, o projeto de lei 37/2020, que denomina a via pública e especifica a localidade do Timbu Velho, neste município. Biografia. Éder Tadeu Trenarim, filho de Severino Trenarim e Graciosa Trenarim, nasceu no dia 1/6 de 1982, em Curitiba. Viveu no bairro Cachoeira até seus 10 anos de idade, quando mudou-se para o município de Campina Grande do Sul. Estudou nos colégios estaduais do Timbu Velho e Bandeirantes. Trabalhou de inspetor em ambas instituições aproximadamente 6 anos.
Casou-se com Nilziele Franco e tiveram uma filha, Alexia. Residia no bairro Jardim Graciosa. Conhecido pelos vizinhos e colegas de trabalho como uma pessoa muito bem relacionada, amigo e companheiro de todos. Infelizmente, de forma trágica, no dia 27 de março de 2009, veio a falecer em sua residência, deixando família e amigos. Votação. Projeto 37/2020, aprovado em primeira votação. Em votação, o projeto de lei 38/2020, que denomina a via pública e especifica na localidade do Imbuial, neste município. Biografia. Antônio da Luz Pereira Sobrinho, aqui não está escrito, mas conhecido como Toninho Roseira, nasceu no ano de 1950, filho de Benedito da Luz Pereira e Eusêria Calixto Pereira. Morador do município a sua vida toda, seu pai foi fundador do bairro Imbuial, onde toda a família residiu. Antônio, conhecido carinhosamente por Roseira, casou-se com Marli de Lima Pereira, e desta união teve 5 filhos, Marlene, Marilene, Marilu, Gilson e Cleverson. Teve 8 netos e 9 bisnetos. Roseira, funcionário público, já havia se aposentado. Era uma pessoa alegre, pronto para ajudar a todos, deixando boas lembranças que ficarão eternas na memória de uma infinita saudade. Faleceu no dia 17 de agosto de 2020. Em votação, o projeto de lei. Primeira votação. Projeto 38/2020, aprovado em primeira votação. Primeira votação, projeto de lei 46/2020, que denomina a via pública e especifica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Biografia. José de Assunção Bandeira nasceu em 1948, descendente das famílias Assunção e Bandeira, habitantes historicamente tradicionais de Campina Grande do Sul. José, popularmente conhecido como Juquinha, natural deste município, filho único de José Alves Bandeira e Donaide de Assunção Bandeira, nasceu às 15 horas do dia 20 de maio de 1948. Nesse mesmo dia, quando sua existência completava apenas 6 horas de vida, complicações decorrentes do parto fatalmente levam a óbito a sua mãe. Este fato marcante em sua vida o entristecia profundamente, de tal maneira que evitava comemorar seu aniversário ou discorrer sobre o lamentável destino. O período que compreendeu sua infância e maturidade civil foi vivenciado no local denominado Praia Grande, na casa de seus avós maternos José Gonçalves de Assunção Filho e Otília Alice de Assunção. Morador da área rural, concluiu a 4ª série do ensino primário e se dedicou a auxiliar seus avós, que eram proprietários de um armazém de secos e molhados, ferraria, moinho, vinícola, criavam suínos e equinos e arrendavam solo para cultivo. Atividades essas que garantiram a renda da família e, por meio de vínculo empregatício, asseguravam sustento aos demais moradores das proximidades. Levado pela importância de exercer um ofício com o intuito de prover a sua iminente e necessária independência, aos 19 anos de idade, em 8 de 11 de 1967, adquiriu sua carteira nacional de habilitação. Entre o final de 1967 e 1969, empregou seu serviço de motorista profissional sem contrato de trabalho. Contraiu um matrimônio com Maria Santos Belo, no dia 1 de 3 de 69, e passou a residir na mesma localidade dos seus avós maternos. Na década de 60, o início da construção da usina hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigol de Souza, importante obra da expansão energética que previa a criação do reservatório com o representamento das águas do rio Capivari, causou grandes mudanças sociais e na geografia regional. Alguns antes da usina hidrelétrica entrar em operação em 1970, o local de sua moradia e a de seus avós, e toda a área destinada ao reservatório ficou submersa. Então, José, sua esposa Maria e seus avós maternos passaram a residir em uma nova propriedade localizada à Estrada Municipal Manuel de Souza Bandeira, nas proximidades da rodovia Regis Bittencourt, no quilômetro 45. Nesta nova propriedade, José, homem hábil, com aptidões inatas, construiu com suas próprias mãos e apenas com a ajuda de sua esposa Maria uma primorosa casa de madeira, próxima à nova residência de seus avós maternos. Consumadas as adversidades resultantes do represamento do rio Capivari, e já com os dantes mutualmente almejado laço conjugal firmado e anelado o propósito de formar uma família, José e Maria geraram 5 filhos: Josete de Assunção Bandeira, Maria José de Assunção Bandeira, José Carlos de Assunção Bandeira, Jairo de Assunção Bandeira e Josiane de Assunção Bandeira. Em janeiro de 1969 até junho de 1985, trabalhou como motorista profissional em empresas que participaram do represamento de águas do rio Capivari, empresas de transporte rodoviário e prefeitura municipal.
Precisamente nas datas correspondentes a 1/5 de 71 a 8 de fevereiro de 1973, durante o segundo mandato na gestão do prefeito Ari Alves Bandeira, desempenhou importante função como motorista do transporte escolar municipal. Trafegava pela rodovia Regis Bittencourt na rota escolar que foi criada para o transporte de alunos da área rural até o Colégio Campos Sales, localizado na sede de Campina Grande do Sul. Em 1971, trocou sua casa e lote no quilômetro 45 por um terreno de maior extensão com uma casa já construída, situada no quilômetro 35, no bairro Ribeirão Vermelho, neste município. Esta propriedade foi registrada por José e Maria como Chácara Manancial, e até a atual moradia de sua esposa e de seus 2 filhos homens. Próximo de findar o ano de 1985, José decidiu distanciar-se dos riscos inerentes à profissão de motorista, após ter desagradáveis experiências em que teve o caminhão da empresa em que trabalhava e sua carga roubados, mediante ameaças à sua vida, e sua saúde seriamente agravada no período em que foi vítima de acidente de trânsito. Apesar dos desafios encontrados, a resiliência o acompanhava. Via nessas dificuldades a oportunidade de um recomeço promissor. À procura de um trabalho em que fosse possível conciliar os afazeres do ofício com a dedicação em esposa e filhos, optou por realizar atividades autônomas para suprir as necessidades de sua família. Sua primeira forma de trabalho autônomo consistia na comercialização de carne suína e seus derivados. Mais tarde, incorporou à sua atividade comercial a venda de bijuterias, eletrônicos e calçados. Seu espírito inovador o conduzia a agregar novas atividades à sua ocupação comercial. Ácido observador das demandas por produtos e serviços dos bairros próximos, iniciou a venda de produtos hortifrutigranjeiros. Com a ocupação de verdureiro prestes a saturar, investiu no ramo de vendas de materiais para a construção civil. Sua loja de materiais de construção foi o primeiro estabelecimento comercial deste gênero a ser inaugurado na área rural. Planejando a expansão do seu comércio, viabilizou o contato com fornecedores e clientes. Para esse fim, na década de 90, adquiriu um telefone fixo operado por empresa de telefonia móvel, tecnologia recém-habilitada no país. Novidade na região, atraía muitas pessoas que, motivadas pela necessidade, vinham até sua loja para fazer chamadas telefônicas. Ainda no decênio de 90, construiu em sua chácara manancial uma área de lazer com fins comerciais. Estruturada com lanchonete, quiosque, balanços, escorregadores, campo de futebol e com muita área verde, reunia moradores locais e de municípios vizinhos. Seu empreendimento, programado para abrir os fins de semana, habitualmente realizava jogos amistosos, agendados, torneios e campeonatos de futebol. Entre 2005 e 2008, foi contratado pelo senhor Elísio Siqueira, diretor-geral do Jornal União, para realizar o trabalho esporádico de distribuição das edições periódicas gratuitas nos estabelecimentos comerciais e nos órgãos públicos municipais da área rural. Devido à visível redução de sua clientela provocada pela localização desfavorável e concorrência, encerrou as atividades de sua loja de materiais de construção em 2010. Posteriormente, em 2013, na proximidade de seu processo de aposentadoria se concretizar, a área de lazer comercial passou a ser o uso exclusivo de sua família. A concessão de seu benefício ocorreu na data de seu aniversário, dia 20/5 de 2013, quando completou 65 anos de idade. Mesmo após ter efetivo e merecido provento de aposentadoria, José é detentor de incontestável renúncia de mitigação de suas atividades, com refinamento, construiu com pedra bruta muros de arrimo e valas para escoamento de águas. Edificou sem fins exclusivamente lucrativos um curral coberto, arquitetado para manejo das atividades pecuárias como ordenha, vacinação, apartação e complementação alimentar. Finalmente, convencido pelos familiares a afastar-se dos esforços físicos, em dezembro de 2018, vendeu suas cabeças de gado e ocupou-se apenas atividades essenciais de preservação de sua chácara. Aos 71 anos de idade, algum tempo acometido de problemas cardíacos, mas obstinado pelo trabalho, continuou firmemente a zelar pela sua propriedade. José não permitia que as limitações impostas pela idade e saúde interferissem na sua rotina diária. Desejava a dádiva divina de um desfecho de sua vida sem estar acamado. Pela graça de Deus, esteve em plena atividade física e mental até o dia do seu repentino falecimento, em 27 de 12 de 2019. Durante sua vida, José preservou pela conservação da harmonia entre as pessoas ao seu redor. Adepto aos valores cristãos pela sua infância, princípios, estes norteados do seu convívio social e familiar. Desaprovava qualquer tipo de depreciação ao próximo. Dedicação ao trabalho honesto e ao respeito às pessoas renderam-lhe valorosas e verdadeiras amizades. Seu trabalho não almejava o cúmulo de riquezas. Seus anseios, contrários à ambição desmedida, orientava seus esforços a alcançar uma vida familiar digna. Homem humilde e sereno, mas de opinião convicta e respeito de seus princípios civis, morais e religiosos. Para José, o valor de um indivíduo não estava representado pelo seu poder financeiro, mas
na sinceridade de sua conduta perante a sociedade. Votação. Projeto de Lei 46/2020 aprovado em primeira votação. Em votação, o projeto de Lei 47/2020, que denomina a via pública e especifica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Biografia. No dia 20 de fevereiro de 1959, na localidade de Marmeleira, em Bocaiúva do Sul, tudo parecia normal, mas um dia como qualquer outro. O galo cantava, as pessoas se arrumavam para mais um dia de trabalho. Porém, o vento daquele dia estava mais leve. E com ele trazia um lindo nascimento de alguém, que naquele momento era apenas um menino, mas que se tornaria um homem extraordinário ao longo dos anos. Neste momento, no céu, já havia sido selado este dia como único, trazendo para Turcalina Oliveira Santos e Manuel Cardoso Dias Santos um lindo presente, uma dádiva dos céus, seu amado filho Antônio de Oliveira Santos. Este menino Antônio passou a sua infância feliz, humilde e tranquila como era a infância de uma criança naquela época. Os anos se passaram e, em sua juventude, Antônio se encantou por uma moça chamada Divina dos Santos Chaves, que também morava no mesmo vilarejo. O encantador, esta relação, era como esses se comportavam um ao outro. Diva, como ela a chamava, era tímida, ria pouco e vergonhosa. Já Antônio era uma explosão de sentimentos, com seu sorriso largo e farto, era conhecido por onde passava. Desta união abençoada nasceu um casal de filhos, uma menina chamada Raquel de Oliveira Santos e um menino chamado Ezequiel Chaves Santos, o qual ambos herdaram a felicidade nostálgica de Antônio. Neste lar a alegria imperava, era piadas, brincadeiras, história para lá de engraçadas. Um lar com certeza iluminado. Ali se via claro o amor, mas não se engane, pois não era somente um amor tradicional de respeito de filhos para pais, mas sim uma relação de cumplicidade e companheirismo, onde todos se tratam como queiram ser tratados. Não havia formalidades desnecessárias, somente a explosão de um sentimento puro e de amor verdadeiro. Ao analisar essa história, imaginamos que a vida deste homem era perfeita, mas nem sempre foi assim. Antônio passou por muitas guerras e batalhas para se tornar este forte, corajoso, humilde, alegre e de um coração enorme, em qual seu prazer era o de ajudar quem precisava. Onde não poderíamos deixar de citar a inabalável crença de Antônio e, sem muito pensar, a palavra que eu definiria com certeza a palavra fé, pois não era um simples evangélico, mas sim um pregador da verdade, um caro servo de Deus, que com suas palavras alertava e confortava os corações necessitados. E quando as palavras não eram suficientes, Antônio, agora conhecido por Tonho, tio Tonho, irmão Tonho, vô Tonho, nos presenteava com sua sanfona ou violão e alegrava quem com ele estava. E cantar e tocar realmente era seu dom. E tudo virava festa de notas e cantigas ao seu redor. Essa, sem sombra de dúvidas, foi sua marca registrada ao mundo. Outro de seus prazeres, tirando a música, eram seus netos. Yasmin dos Santos Brandini, filha de Raquel, sua filha primogênita. Vitor Mateus de Oliveira Santos e Emanuele dos Santos Chaves, ambos filhos de Ezequiel, seu caçula. Ah, esses netos! Sim, eram sua alegria e com eles a diversão era garantida. Ele brincava de lutinha, tirava sarro e entrava na fantasia das criançadas, só para ver seus sorrisos inocentes alegrando a casa. Essa história encantada foi conquistada por um humilde pedreiro que construiu de tijolinho em tijolinho sua trajetória única, invejável, que nos serve de aprendizado e inspiração. E por conta dessas características extraordinárias de honestidade e humildade, teve seu reconhecimento em 2019. Foi quando foi chamado para trabalhar na Prefeitura de Campina Grande do Sul, como cuidador das águas do bairro Ribeirão Grande, onde encerrou seus dias e sua jornada no dia 9 de junho de 2020, fazendo o que mais amava, que era estar em meio à natureza e à água. Água esta que nos sustenta e nos dá vitalidade. Água que nos ensina a contar os obstáculos da vida. Águas de um rio corrente que nos mostra que tudo passa. As muitas águas não poderiam aguar este amor, nem os rios afogados. Cantares 8:7. Assim como jamais serão apagadas as lembranças eternas que ficarão guardadas em nossos corações como forma de saudade desse homem de sorriso largo e coração imenso que marcou o mundo com sua história. Antônio, em sua forma de amor, farto quanto à imensidão das águas. No dia 19 de junho de 2020 veio a falecer. Votação. Projeto de Lei número 47/2020 aprovado em primeira votação. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores para a próxima sessão extraordinária, que será realizada em 15 minutos.
Declaro aberta a 27ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do quarto exercício do mandato da 16ª legislatura. Segunda votação, o projeto de lei 5/2020, que denomina Norival Pedro Fabres, a via pública específica e dá outras providências. Votação. Projeto de lei 5/2020, aprovado em segunda votação. Em votação, o projeto de lei 22/2020, denomina Rosalina Carvalho de Paula, unidade de saúde do bairro Canelinha, neste município, conforme especifica. Votação. Presidente, só explicar rapidinho. A placa, né, já tinha lá na unidade de saúde, onde está sendo revitalizada, mas fizemos o trâmite aqui na Câmara como projeto de lei, porque não tinha a lei denominando o nome, só tinha a placa no tempo, muito tempo antigo, não me recordo do ano, só foi feito através de um requerimento. Agora a gente formulando, né, era conhecida, né, como Rosa Belo, né, da família ali da Canelinha mesmo, né, gente, que se conhece bem. Então é só a lei para formalizar a lei, né, com o nome da denominação. Votação. Projeto de lei número 22/2020, aprovado em segunda votação. Em votação, o projeto de lei número 24/2020, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Jardim Diamante, neste município. Segunda votação. Projeto de lei aprovado em segunda votação, projeto 24/2020. Segunda votação, projeto de lei 34/2020, que denomina a via pública específica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Votação. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Em segunda votação, projeto de lei 35/2020, que denomina via pública específica na localidade de Santa Rita, neste município. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Em votação, o projeto de lei 36/2020, que denomina a via pública específica na localidade do Timbu Velho, neste município. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Em votação, o projeto de lei 37/2020, que denomina via pública e especifica na localidade do Timbu Velho, neste município. Segunda votação. Projeto aprovado em segunda votação. Em segunda votação, o projeto de lei 38/2020, que denomina a via pública e que especifica na localidade do Imbuial, neste município. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Em segunda votação, o projeto de lei 46/2020, que denomina a via pública e especifica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Em segunda votação, projeto de lei número 47/2020, que denomina a via pública que especifica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Votação. Projeto aprovado em segunda votação. Declaro encerrada a sessão e convoco os nobres vereadores para as sessões extraordinárias no dia 22 de dezembro de 2020, às 14h14:30, para a votação dos projetos de lei número 41/2020, que estima na receita e fixa a despesa, projeto de lei número 42/2020, altera os anexos da lei de diretrizes orçamentárias, e o projeto de lei número 43/2020, altera o plano plurianual para os exercícios financeiros de 2018 e 2021. Meu boa tarde a todos. Depois manda a cópia desse que o Vinícius deu por primeiro para nós lá, daí.